O deserto é um dos lugares mais hostis da Terra. Sob um sol de 45 graus, o corpo humano é uma máquina em contagem regressiva. Sem água, em apenas 6 horas, o suor para de sair, a temperatura interna sobe e o sangue começa a engrossar. Em 24 horas, os rins falham e as alucinações começam. Sem abrigo, uma pessoa comum não duraria 3 dias sob o sol implacável. Imagine agora 3 milhões de pessoas, homens, mulheres, idosos e crianças que saíram do Egito às pressas, sem tempo para organizar logística, carregar caminhões de suprimentos ou estocar toneladas de água. Logicamente, colocá-los ali era uma sentença de morte coletiva. A matemática dizia que o deserto seria o cemitério de Israel, mas o que o mundo viu não foi um massacre. Foi o maior projeto de cuidado já registrado na história da humanidade. Hoje, vamos ignorar os erros do povo. Vamos olhar apenas para uma coisa: o tamanho do cuidado de Deus. Imagine mover uma nação inteira sem bússola e sem abrigo. Deus não os deixou à mercê do clima. Durante o dia, ele estendia uma nuvem. Não era apenas para guiar o caminho. Era um imenso escudo que trazia refrigeração sobrenatural, protegendo homens, mulheres e crianças do sol escaldante. E quando a escuridão da noite trazia o frio mortal, o cenário mudava. Uma coluna de fogo se erguia. Ela trazia luz, mas acima de tudo, trazia calor. O deserto era hostil, mas dentro do acampamento, o clima era controlado pelo Criador. 3 milhões de pessoas precisam de toneladas de comida por dia. No deserto, a fome deveria ter sido o primeiro inimigo. Mas todas as manhãs, o solo amanhecia coberto por um presente: o maná, um alimento completo, vindo diretamente do céu. E quando a saudade do paladar apertava, o vento soprava na direção certa, trazendo codornas que cobriam o acampamento. Sem plantar, sem colher, sem estocar, Deus era o provedor diário, ensinando que a dependência dele é o lugar mais seguro do mundo. No meio das rochas secas, Deus deu uma ordem a Moisés, e do que era seco, brotou vida. Uma rocha jorrou água como um rio caudaloso, saciando milhões. E aqui entra o detalhe mais impressionante desse projeto: o cuidado com o indivíduo. A Bíblia relata que durante 40 anos, as roupas daquele povo não se gastaram. Os seus calçados não envelheceram nos pés. Deus não cuidou apenas das grandes coisas. Ele cuidou da sandália do órfão e do manto da viúva. Cada fibra de tecido estava sob o selo da eternidade. O projeto no deserto nos ensina que Deus não nos tira do Egito para nos deixar morrer no caminho. O deserto não era um lugar de abandono, era uma escola de intimidade. Se hoje você se sente em um lugar seco, onde os recursos parecem escassos e o sol parece forte demais, olhe para cima. A nuvem ainda está lá, o maná ainda cai, a rocha ainda jorra. Se Deus cuidou de uma sandália no meio do deserto, você acha mesmo que ele esqueceu de você? O projeto dele para a sua vida não é de destruição, é de preservação. Descanse. O dono do deserto está cuidando de tudo.